Vocês podem se assentar, por gentileza. Se alguém puder, por favor, também acender as luzes, para que eu possa ver quem está na minha frente, porque senão fica tudo escuro. Gente, nós estamos falando sobre... Boa. Dá para colocar o banner do nosso tema? Qual que é a palavra chique para Espírito Santo? Como que é? Como? Ah, pode ser ruar também, né? Que o lugar ensinou a gente. Mas tem uma outra palavra, que é o que está no banner do nosso tema. Quem pode falar? Ixi, ninguém? Ninguém lembra? Não pode, líder. Ninguém lembra? A gente não tem aí o banner? Bom, mas ou é Paráclitos ou Paracletos. Aí depende de onde você está ali na Grécia, sabe? No seu grego. Ou é Paráclitos ou Paracletos. Mas a gente está estudando o Espírito Santo. Ou, se você quiser ser chique, Paráclitos. Tá bom? E dentro dessas ministrações, eu acredito que a gente teve ministrações muito boas a respeito do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A respeito dos papéis do Espírito Santo. No culto seguinte, no culto dos jovens, o Roberto também vai falar a respeito do Espírito Santo. E hoje eu queria te fazer uma provocação. Eu tenho poucos minutos, eu tenho mais ou menos uns 10 minutos, para trazer uma reflexão para você. E qual que é essa reflexão? Vocês concordam que o Espírito Santo, em determinado momento da história, ele desceu até a Terra, e ele se encontrou com esta Terra, ele se encontrou com a carne? Vocês concordam comigo? Sim, né? Existem algumas profecias bíblicas, e uma bem específica escrita no livro de Joel, que diz que o Espírito ele ia ele ia descer sobre a carne, sobre toda a carne. Né? Então, existiu, na verdade, porque o Espírito Santo já veio, uma colisão entre Espírito e carne. Hoje, o Espírito ele está entre nós, mas ele também está em nós. Vocês concordam comigo? E isso é uma tremenda de uma loucura para a nossa própria mente humana, porque há algo divino, super poderoso, super forte, dentro de nós, que somos seres humanos carnais e somos frágeis. E a minha provocação para você, e a minha pergunta que eu quero deixar para você pensar é: qual tem sido a sua reação, dado que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Todo-Poderoso, está dentro de você? Vou fazer essa pergunta de novo. Qual tem sido a sua reação, dado que o Espírito Santo está dentro de você hoje? Eu quero que a gente pense um pouco sobre isso, e para isso, eu queria estudar um texto bíblico. Eu gosto bastante de estudos, sou uma pessoa que gosta de estudos. E eu preparei um estudo a respeito do Salmo 139. Eu vou passar ele bem rápido aqui para vocês. Mas nesse Salmo 139, é um salmo que foi escrito por Davi. Tá? E esse salmo ele expressa alguns atributos de Deus, e no final, Davi ele diz para a gente como ele reage a todos esses atributos que ele conheceu a respeito de Deus. E eu quero trazer você para o entendimento que esse salmo traz a respeito de como eu devo reagir quando eu entendo que o Espírito Santo ele está dentro de nós e que uma porção do conhecimento de Deus está dentro de nós. Amém? Se você puder abrir a sua Bíblia, ou então acompanhar aqui no telão. O Salmo 139, eu vou trazer umas palavras bem breves aqui, mas ele é um salmo escrito por Davi, tá? E algumas pessoas falam que, alguns rabinos, inclusive, falam que ele é o salmo mais importante de Davi, então atribuem esse salmo como se fosse a coroa dos salmos de Davi. E esse salmo ele tem algumas particularidades, e uma delas é que ele é muito pessoal, ele tem uma linguagem muito pessoal. Então, quando você procura na imagem, não dá para ver muito bem. Deixa eu fazer uma coisa, na verdade. Deixa eu pegar meu celular, peraí. Gente, eu estava tocando aqui, tá? Desculpa. Deixa eu fazer uma coisa antes. Todo mundo está no grupo do True Life Teams aqui? Eu acho que sim, né? Não? Manda no True Life geral? Tá. Aqui. Bom, mandei. Eu acho que vocês receberam aí. Vocês têm ele no celular.
E daí, quem não tiver nesses grupos, por favor, procure algum líder para te colocar nesse grupo, ou então vocês podem acompanhar aqui. Mas voltando, esse salmo ele tem uma linguagem muito pessoal. E se você for ver, cada marquinha amarela aí, cada highlight em amarelo, é um pronome pessoal. E eu te desafio a contar quantos tem. Tem muitos, tá? Eu acho que tem 37 ou 38. Tem uma galera contando agora, só porque eu desafiei. Mas eu fiz esses highlights só para mostrar que realmente é um salmo muito pessoal, tem uma linguagem muito pessoal. Tá? E provavelmente Davi, quando ele escreve esse salmo, ele estava passando por algumas perseguições. Então ele estava sendo provavelmente injustiçado ou caluniado pelos seus inimigos. A gente consegue perceber isso lá na quarta parte do salmo, do verso 19 até o 22. Tá? E ele está dividido em 4 partes. Então existem 4 bloquinhos aí, né? O primeiro bloco, que se refere à onisciência, que vai do verso 1 até o 6. O segundo bloco, da onipresença, depois da onipotência e a justiça de Deus. Alguém sabe o que é onisciência? Sabe tudo. Alguém sabe o que é onipresença? Está em todo lugar. Onipotência? Que pode tudo, né? Que tem potência para realizar todas as coisas. Isso. Então, eu quero ler com você. No meu planejamento inicial é chamar um adolescente para ler cada um dos quadros, mas acho que vai tomar muito tempo. Eu queria ler com vocês o Salmo 139 inteiro, tá? Para a gente ter uma noção do que ele está falando, e depois eu vou explicar um pouco daquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, tá bom? Então, vocês podem acompanhar comigo. Salmo 139, verso 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas, por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Vamos para a parte 2. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Verso 13, a terceira parte. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Verso 19. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim, os assassinos. Porque falam de Ti com maldade. Em vão rebelam-se contra Ti. Acaso não odeiam os que Te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra Ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo Te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Uau! Obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra tão especial e tão encorajadora para nós. Eu não sei se você conseguiu prestar atenção na nossa leitura, provavelmente não, porque normalmente quando a gente lê assim, a maioria das pessoas não consegue prestar atenção. Mas eu estou um pouco rouco. Eu quero te explicar um pouco da construção desse salmo, tá? Eu vou tentar ser bem rápido aqui. Davi, como acho que a maioria das pessoas aqui sabem,
era um cara que tinha intimidade com o Senhor. Na época em que ele vivia, ele era o cara, tipo assim, top das galáxias com o Senhor, sabe? Sabe aquele amigo que você olha para ele e fala assim, nossa, esse cara, ele parece muito com Jesus. Esse cara parece que ele tem muita intimidade com Jesus. Sempre que eu ando com ele, parece que eu estou, tipo, andando com o Senhor. Imagina esse amigo, aí você multiplica por, não sei, 20. Era tipo Davi, entendeu? Só para você ter uma noção de que esse cara, ele era muito íntimo do Senhor na época dele. Então ele conhecia o coração do Pai. Ele conhecia os atributos. Ele tinha o conhecimento de quem Deus era. Isso é muito importante. E nesse salmo, ele vai escrevendo do primeiro verso até o verso 12, até o verso 18, desculpa, alguns aspectos a respeito do conhecimento de quem Deus é, alguns atributos de quem Deus é. No primeiro bloco, a gente consegue perceber, e eu não vou ir verso a verso, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. No primeiro bloco, Davi está exaltando a onisciência de Deus. Então ele diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Davi está dizendo aqui o seguinte, Deus, você sabe a minha rotina. Você sabe quando eu sento, quando eu levanto. São coisas super rotineiras, certo? Você conhece a minha rotina, você conhece tudo. Você tem pleno conhecimento de todas as coisas. Então, Davi, aqui nesse primeiro bloco, ele está exaltando esse conhecimento de Deus que ele recebeu através do Espírito. No segundo bloco, ele fala sobre a onipresença. E daí, ele está falando sobre que é impossível eu escapar da presença do Senhor. Então, eu posso ir para o céu, eu posso ir para o abismo, para o inferno, que o Senhor também estará lá. Então, um parênteses. Se você acredita que o inferno é inferno porque não existe presença de Deus lá, é mentira. Esse texto aqui está dizendo que é mentira. Deus também está no inferno, mas Ele está somente manifestando a sua justiça ali. O inferno é a justiça de Deus, em certo ponto, de acordo com esse texto bíblico. Fecha parênteses. Aqui, nesse segundo bloco, do 7 até o 12, Davi está exaltando e mostrando ao próprio Senhor, porque isso aqui também é uma oração, de que Deus ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então, cara, não tem como você fugir da presença do Senhor, Ele está em todos os lugares. Aqui ele diz, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, ele quer dizer o seguinte, se eu for totalmente para a direita, que era as asas da alvorada, que é tipo no nascer do sol, ou então na extremidade do mar, totalmente para a esquerda, no pôr do sol, você vai estar lá também. Se eu for totalmente para o norte, totalmente para o sul, o Senhor também estará lá. Sabe, Davi está dizendo aqui que Deus ele está em todos os lugares. E no terceiro bloco ele fala sobre a onipotência. E aí ele fala, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Isso é muito louco. Sabe por que que Deus, ele pode todas as coisas, ele é onisciente e ele é onipresente? Porque ele foi o criador de tudo. Ele foi aquele que criou todas as coisas. E que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração um espanto, uma admiração, um êxtase, assim, uma admiração sobre a grandeza e a grandiosidade da obra do nosso Senhor. Ele foi aquele que criou todas as coisas. E por causa disso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, e Ele manifestou a sua onipotência quando Ele criou tudo. Ele tem a autoridade de conhecer e de estar, porque foi Ele quem criou. Nada do que existe está à parte da criação do Senhor. E nesse terceiro bloco, do 13 até o 18, ele fala a respeito disso. Então ele exalta a onipotência, de que o Senhor ele é totalmente poderoso, Ele é totalmente potente. No quarto bloco, ele faz uma oração, e é até um pouco estranho esse quarto bloco, parece que esse bloco ele é meio que enxertado dentro do Salmo, mas ele é basicamente o motivo pelo qual Davi está escrevendo esse Salmo, que do 19 ao 22, os estudiosos chamam esse tipo de oração de oração imprecatória. Essa palavra difícil significa maldição, é um sinônimo para a palavra de maldição. Então, Davi está orando aqui para que o Senhor exerça justiça diante dos inimigos dele.
presta atenção nessa construção. Davi chega para Deus e fala assim: Deus, você é onisciente. Deus, você é onipresente. Deus, você é onipotente. Então, faça justiça. Olha o que Davi está fazendo nesse salmo. Faça justiça. Faça justiça contra os meus inimigos. Faça justiça contra aqueles que se rebelam contra o próprio Senhor. Honre o seu próprio nome. E é isso que ele está falando aqui do verso 19 até o 22. E aí no final, que é o último, se puder colocar o último roxinho, por favor, que é do verso 23 ao 24, ele faz uma oração que é como se fosse o fechamento desse salmo, e aqui eu quero que você preste bastante atenção. Ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Verso 23 e 24. Vê se há em mim alguma conduta que te ofenda e dirige-me pelo caminho eterno. Gente, se eu não fui claro até agora em nada que eu falei, se vocês não conseguiram entender nada, entenda o que eu vou falar agora. Davi, é que é difícil falar tanta coisa assim em pouco tempo. Davi, ele compreendia quem era o Senhor. E ele expressou em palavras quem é o Senhor de uma maneira tão maravilhosa. A gente acabou de ler e ver isso. E se você depois prestar atenção na leitura na sua casa, você vai se maravilhar com as palavras que Davi escreve aqui. E no final de tudo isso, o que ele escreve? Ele não escreve tipo assim: então agora eu vou sair por aí curando todo mundo. Ou então, agora eu vou fazer mó estardalhaço. Não, antes disso, o que ele faz? Senhor, sonda o meu coração. Vê se há algum caminho errado no meu coração. E sabe o que eu quero te confrontar hoje é o seguinte. Obviamente, o que eu acabei de falar não quer dizer que a gente não deve orar por cura pelas outras pessoas. A gente acabou de fazer isso antes da minha ministração. Não estou dizendo isso. Mas o que eu quero te incomodar e é isso que eu quero deixar você pensar. Presta atenção no que eu vou falar agora. O que você tem feito com a porção que o Senhor tem derramado na sua vida? Como que você tem ingerido aquilo que o Senhor tem derramado na sua vida? Sabe, a gente acabou de ver um exemplo de uma pessoa que tinha uma porção tão grande de Deus, e a resposta dele é voltar ao Senhor e falar: Senhor, sonda meu coração, vê se há algum caminho de errado no meu coração. Sabe, uma posição de humildade, não uma posição de narizinho empinado. Agora, sabe quando, tipo assim, eu não sei quem já terminou de ler a Bíblia uma vez, assim, completa. Mas aí quando você termina de ler a Bíblia, você fala assim: nossa, eu já terminei de ler a Bíblia por completo. E um monte de gente provavelmente não conseguiu ler a Bíblia por completo. Eu sou demais, cara, consegui ler. Sabe, esse tipo de coisa babaquinha, mas que manifesta um pouco do nosso coração meio orgulhoso? Sabe, Davi, ele, tinha um conhecimento do Senhor muito grande, muito vasto. E aquilo que ele faz com esse conhecimento é voltar para o Senhor e perguntar para o Senhor: sonda meu coração, Senhor. Perguntar não, pedir para que o Senhor sonde o coração dele. E essa frase que eu escrevi, ela é muito verdade. O conhecimento de Deus gera o reconhecimento da dependência de Deus. Sabe, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós vemos que nós somos dependentes dele, mais nós vemos que precisamos dele. Sabe, então, eu já queria pedir para a galera do louvor subir, por favor. Aquilo que eu queria deixar para vocês nessa tarde, nesse comecinho de noite, para que você se volte ao Senhor com tudo aquilo que Ele já tem derramado no seu coração e fale para Ele: Senhor, sonde o meu coração. Pegue esses versos e transforme esses versos em oração. Presta atenção aqui em mim, que todo mundo olha a galera aqui, os artistas. Brincadeira. Sabe, pega tudo aquilo que o Senhor tem derramado no seu coração, aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração, e pergunte para Ele: Deus, existe algum caminho errado no meu coração? Existe algo de errado que você acha que eu devo consertar? Sabe, pergunta isso para o Espírito Santo, e Ele vai te responder. Sabe por quê? Porque Ele é real.
Sabe, deixa eu falar uma coisa para você, o Espírito Santo ele é real. Sabe, se você duvida da existência do Espírito Santo, eu quero te afirmar que ele é real e que ele quer ter uma experiência com você. Ele quer se mostrar a você. Ele não é uma pessoa que está debaixo de vários panos e encoberto. Não, ele quer estar com você. Sabe, aonde ele está a liberdade, aonde ele está a refrigério, aonde ele está também a confronto. Sabe, mas eu quero repetir mais uma vez a pergunta que eu fiz no começo. O que você tem feito? Qual tem sido a tua ação, dado que o Espírito Santo de Deus ele está dentro de você? Qual tem sido a tua reação, dado que o Senhor tem derramado tanto em nós, durante esses dias que nós temos falado sobre o Espírito Santo? Amém? Sabe, gente, a gente tem que se incomodar às vezes um pouco com a vida que nós estamos vivendo. A partir do momento que você se acomoda com aquilo que você está vivendo, provavelmente há algo de errado. Sempre tem que estar alguma coisa que vai te movendo para frente, assim. E essa coisa é o Senhor, é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que aqueles que são do Espírito, eles vão andando de acordo com o vento do Espírito Santo, sabe? Então, quando a Bíblia fala sobre vento, ela fala isso com uma intenção certeira de dizer que há movimentação na vida do Espírito. Vento não é algo parado, né? Você viu o vento parado? Só a Dilma que toca vento. Mas o vento é algo de movimentação. Então, se sua vida está muito acomodada, peça para que também o Espírito Santo, ele sopre o vento do Espírito para que